Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML e trazendo a vocês nessa aula o nosso primeiro exemplo prático relacionado a diagrama de caso de uso. Então, aqui nós faremos passo a passo um de vários exemplos no qual eu vou trazer para vocês, que está relacionado ao diagrama de caso, com base nas aulas teóricas no qual nós tivemos. Então, para quem não se recorda, nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre o diagrama de caso, nós entendemos um pouco a respeito, onde ele é utilizado, como ele é criado, quais são as formas ou os elementos, como vocês preferirem, que são utilizados no contexto de diagrama UML para modelagem de caso de uso. E agora nós vamos colocar o que nós visualizamos em teoria na prática, beleza? Bom, o primeiro sistema que nós faremos aqui como exemplo vai ser um sistema de validação de cartão de crédito, tá bom? Então nós vamos elaborar aqui algumas coisinhas que são pertinentes a esse sistema e vamos acrescentar ali algumas outras coisas que são pertinentes ao diagrama, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, primeiro de tudo é que o diagrama de caso, como eu já mencionei nas aulas anteriores, ele é um dos diagramas, se não o diagrama mais utilizado dentro do contexto ML. Então, se vocês observarem dentro do próprio menu inicial aqui, que é o geral, o primeiro menu que nós temos disponível, nós já temos aqui algumas ilustrações, alguns elementos que são pertinentes ao diagrama de caso de uso. Bom, nós podemos utilizá-los aqui, ou se preferirmos, nós também podemos ir lá no último menu que é relacionado a UML, e dentro do menu UML nós também teremos aqui algumas coisas, tá? Eu, em particular, vou usar o de UML ao invés de usar geral, mas fica ao critério de vocês, beleza? Bom, primeira coisa que nós precisamos identificar para quando nós formos fazer o diagrama de caso de uso é nas funcionalidades que o sistema vai possuir e no que os usuários, né, os atores, como são chamados dentro desse diagrama, vão poder fazer ou terão permissão de visualizar ou modificar e assim sucessivamente, de acordo com o perfil de usuário, dentro desse sistema. Tá? Então, primeiro de tudo é assim: todo usuário que vá fazer utilização de um sistema de validação de cartão de crédito, obviamente, tem a possibilidade de fazer uma transação de cartão, né? O que seria? Seria ali a transação do dinheiro de um cartão para o outro. Teria também processos de faturas, porque se nós entendemos que existe o cartão, ele também pode ser relacionado como um cartão de crédito, por exemplo. Beleza? Nós também temos outras coisas, por exemplo, a gestão ou gerenciamento da conta. Então, eu tenho uma conta, eu tenho um cartão, eu posso fazer um gerenciamento, adicionar ou restringir, né? Pedir para restringir determinadas ações ou determinadas coisas, benefícios ou impostos que o meu cartão possui. Bom, e aí por onde nós devemos começar, né? É interessante nós sabermos aqui o que é importante e por onde nós devemos começar. Então, eu posso começar desenhando o sistema? Eu posso. Eu posso começar desenhando os atores? Eu também posso. Até porque falando dos atores, né, seriam os clientes ali dos cartões. Nós, por exemplo, teríamos dois no quesito. Nós teríamos o cliente corporativo e teremos um cliente individual. Então, nós temos que pensar lá o Itaú, o Bradesco, grandes bancos. Eles possuem clientes individuais, seriam nós aqui, né? Mas tem os clientes corporativos. São o quê? São empresas que possuem conta aberta também, né? Para pingar o dinheirinho deles lá todo o mês ou quinzenal, enfim, dependendo aí da empresa. Mas não convém ao caso nós falarmos desses detalhes a respeito. Então, eu vou iniciar esse primeiro diagrama com vocês falando um pouquinho sobre os atores, tá? Mas, à medida em que as aulas elas forem acontecendo, nós vamos variando a criação, porque isso varia de pessoa para pessoa. Não tem uma regra clara se você deve começar por um ou por outro, né? O importante é você ter a noção do que é preciso, entender e saber do sistema como um todo, dos usuários como um todo, e você pode descrever à medida em que você achar necessário.
Até porque se você esquecer uma coisa, você vai começar a escrever outra, e aí no momento em que você está escrevendo outra, você vai lembrar do que você esqueceu, aí você vai voltar, e isso vai acabar com que o diagrama ele seja criado por completo do mesmo jeito. O que vai mudar é o quê? As maneiras ou as ordens no qual a criação ela vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei sobre os clientes, nós vamos iniciar primeiramente sobre os clientes. Então vamos pegar aqui ó, o bonequinho, aquele no qual você desenhou lá no prezinho, né? Uma bolinha e vários pauzinhos para fazer o corpinho do boneco. E ele, como é o nome de ator, você vai dar duplo clique, ele vai selecionar o nome e você vai colocar aqui, ó, cliente individual, beleza? Ou pessoa física, né? Cliente pessoa física, como vocês optarem em chamar, beleza? Vocês vão copiar e colar esse mesmo bonequinho aí, e aí vocês vão colocar um outro nome no segundo boneco. Então, novamente, duplo clique, e esse daqui vai ser o quê? Cliente corporativo, beleza? Então, pessoa física e pessoa jurídica. Todos eles está sendo representado o mesmo cliente, porque para o banco o importante é ter cliente. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. Nós podemos falar que o cliente ele pode ser representado por ou um cliente individual ou um cliente corporativo, beleza? E aí nós podemos fazer a ligação desse cliente aqui, ou melhor, desses clientes, né, para o cliente genérico, né? Que é o que importa para o banco, beleza? Então vamos aumentar um pouquinho mais aqui para ficar mais legível, beleza? Bom, fora isso, o que nós temos também como ator? Isso daqui nós estamos pensando como clientes do banco, clientes de onde tem um sistema de validação do cartão, tá? Mas fora os clientes, nós também temos outros atores. Nós também podemos copiar e colar esse bonequinho. Vamos colocar para o lado de cá. Por quê? Porque aqui no meio é onde vai estar o nosso sistema, beleza? E esse outro bonequinho aqui nós vamos nomeá-lo como financeira ou financeiro, tá? Por quê? Porque é a parte financeira do banco, beleza? E o banco ele também possui outros atores aqui. A gente poderia fazer um grupo de atores, na verdade, que ele seria relacionado a esse próximo, que seria o instituto ou a instituição de vendas, tá? Seriam o quê? Seriam as pessoas que fariam a venda do sistema para os clientes do outro lado, por exemplo, beleza? E aí nós temos agora que desenhar o que é aqui no meio. Nós precisamos desenhar o sistema, ou seja, as ações ou as funções que o sistema teria ou que o sistema terá e quais são os permissionamentos para cada um desses atores, tá bom? Como que nós vamos fazer isso daqui? Então, o texto ele menciona uma elipse. Então, aqui, ó, se vocês observarem dentro do menu ML, ao lado do bonequinho, nós temos uma elipse. Elipse, novamente, para quem não se recorda, é um símbolo oval em horizontal, beleza? Nunca vai ser um símbolo oval em vertical, e sempre em horizontal. E esse símbolo, ele possui um contorno ou uma linha, como vocês optarem em chamar, em contínua, né? Não é aqueles pontilhados ou tracejados, beleza? Então é esse cara que nós vamos utilizar. E aí dentro dessa elipse é onde nós escreveremos quais são as funcionalidades do sistema, por exemplo, tá bom? Então, eu vou diminuir um pouco aqui para não ficar tão maior do que os bonequinhos. Acho que fica um pouco desproporcional para nós podermos escrever, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, transação de cartão. Eu já tinha cantado a bola antes de nós começarmos a desenhar, né? Então, nós só vamos colocar aqui. Processo de fatura ou processa fatura. Beleza? Nós temos mais o que aqui dentro do sistema? Nós temos também a reconcilia transações. Beleza? E nós também temos o gerenciamento da conta. Então, nós colocamos aqui, ó. Gerencia conta. Beleza?
Bom, por que eu não coloco gerenciar conta? Porque eu estou falando do usuário. Quando eu falo em gerenciar, né, é um outro contexto. Agora, quando eu falo gerencia, é que eu estou falando que aquele tipo de ator em específico faz a gestão do cartão, né? No cartão dele, no caso. Beleza? E aí, como que nós faríamos as ligações aqui? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, nós faremos a ligação no qual os clientes têm aqui as permissões ou as visualizações, os acessos às determinadas funcionalidades do sistema. Então, nós vamos usar o cliente como genérico aqui. Por quê? Porque eu entendo que o cliente, no contexto geral, independente se ele é individual ou corporativo, vai ter os mesmos acessos. Talvez aqui no contexto real, né? Isso aqui é um cenário hipotético e vale ressaltar. Mas talvez num conceito real, numa ilustração real, nós tenhamos aqui algumas diferenças entre o que o cliente corporativo possui para o cliente individual. E aí nós podemos fazer de forma separada. Mas no exemplo atual, eu estou contextualizando que tanto o corporativo quanto o individual, eles vão possuir o mesmo acesso. Então, por isso que eu vou falar do cliente de forma genérica. Beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiramente fazer as ligações aqui. Então, ele vai ter a possibilidade de fazer transações. Ele também vai fazer aqui o processamento de fatura. Então, imaginando que ele tem um cartão de crédito e todo mês vai chegar uma fatura para ele. Ele também vai ter aqui a reconciliação de transações. E nós também podemos colocar outra coisa aqui, que é o último, né? Que é a gestão da conta. Beleza? Deixa eu só levar esses bonequinhos mais para baixo aqui e ficar visualmente melhor, beleza? Bom, primeira coisa é que nós podemos trocar essa setinha aqui, lembrando que não queremos nada que tenha pontas, tá? Porque aí o diagrama ele fica visualmente melhor. Então nós vamos achar aqui uma linha que não possui seta ou não possui a ponta. Um momento. Nada, na verdade, né? Então é a primeira opção lá no topo. Nada também. Aqui nada também. E aqui também seria nada. Beleza? Agora, com relação a financeiro. Financeiro, ele só tem duas possibilidades. Que é a gestão da conta e o processamento da fatura. Beleza? Então, seriam essas duas aqui. E aí, também vamos colocar aqui, para não exibir seta, a opção de nada. E aqui também, porque aí teria linhas contínuas, tá bom? Agora, a instituição de vendas ou os vendedores teriam acesso às transações e os processamentos, beleza? E aí nós também colocaríamos aqui como nada e essa outra seta também como nada. Bom, e aí o que nós podemos fazer de variações? Nós poderíamos, por exemplo, fazer identificação por cores. Então aqui, ó, os meus atores, no caso, eu poderia colocá-los aqui como azuis, beleza? Os meus vendedores ou os funcionários do banco, como vocês optarem em chamar, nós poderíamos colocar aqui em vermelho, beleza? E o nosso sistema aqui no contexto geral, nós também poderíamos alterar a cor. Nós poderíamos colocar aqui um verde, um laranja, talvez um amarelo, não sei. Eu vou acrescentar um verde aqui. Porque aí, visualmente, nós sabemos aqui do que se trata, porque nós temos diferenciação por cores. Lembrando que quando nós temos imagens ilustrativas, isso se torna visualmente melhor e uma fácil interpretação maior do que um texto. Bom, lembrando que se você trabalha com análise de requisitos, os requisitos que vocês definiram vai virar esse diagraminha aqui no futuro para uma apresentação, por exemplo. Tá? E aí o que está faltando aqui? O que está faltando é simplesmente especificar o nome do sistema, né? Ou o tipo do sistema. Então aqui nós poderemos entrar no menu geral, por exemplo, beleza? E aí nós poderíamos, deixa eu dar uma olhada. E aí nós poderíamos pegar esse container aqui, ó, que é o container vertical, e sobrepor
pelo que nós desenhamos, tá? Então eu vou deixar aqui um pouquinho menor. E aí nós também podemos fazer algumas modificações. Então, o preenchimento aqui nós poderemos colocar um verde mais clarinho, bem mais clarinho, né? Vamos colocar esse daqui, tá? Que aí a linha por si já fica verde também. E aqui onde tem o nome Vertical Container, nós colocaremos o nome do sistema. Então aqui, ó, sistema de validação de cartão de crédito, beleza? Bom, aí o que nós podemos fazer aqui para melhorar? Nós poderíamos, por exemplo, aumentar um pouco esse cenário aqui. Vamos ver aqui se dá certo o que eu quero fazer, tá? O nosso texto vai ficar aqui de canto, tá? E a sobreposição nós colocaremos aqui, ó, para trás. Beleza? Aí em cima aqui, ó, fica visualmente melhor, tá bom? E aqui foi o nosso primeiro diagrama de caso de uso, tá? Como já foi dito nas aulas anteriores, é o diagrama mais usado e é o diagrama mais simples de se utilizar, né? De se ilustrar, porque não existe muitos elementos e ele também não condiz muitas coisas. Ele só mostra exatamente o que aquele determinado ator possui ou acessa ou mexe dentro de uma funcionalidade, tá bom? Então, mais uma vez, levando em consideração que nós estamos falando sobre um sistema de validação de cartão, onde nós temos clientes individuais e corporativos, e aqui o cliente no contexto genérico, né? Levando em consideração que estamos falando dos dois abaixo, quais são os permissionamentos, os recursos que eles acessam, assim também como os de vendas e os financeiros, beleza? Bom, eu não vou estender muito, a aula já deve ter ficado um pouco extensa, então eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês estejam entendendo, principalmente que vocês estejam gostando. Espero que vocês consigam absorver e colocar em prática no dia a dia tudo que nós estamos visualizando no curso. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.